Bom dia, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, certo? Pessoal, vamos aqui hoje, né, para mais uma aula online aqui pelo YouTube, tá bom? E como vocês puderam observar aí no roteiro de vocês, hoje nós temos a correção e revisão da unidade 7, né, que é aí na página 63. Pessoal, já que a gente terminou a unidade, né, a gente vai fazer agora sim, tá bom? A gente vai fazer a unidade, resolver tudo direitinho, depois a gente vai fazendo a correção, tá bom? Não parem de mandar as fotos para mim lá no WhatsApp, porque é por lá que eu sei que você realmente está fazendo, tá certo? Lá eu dou o ok, dou o visto, tudo bem. Mas é a correção mesmo, assim, oficial é essa daqui, que você mesmo vai poder ir verificar suas respostas e vai saber se está certo ou errado, tá bom? Então, na página 67 aí temos nossa unidade 7. O título da unidade, como sempre, a primeira frase aí, né, nesse espaço azul, o título era My Favorite Number. My Favorite Number. Alguém sabe o que significa? My favorite number significa meu número favorito. O que é que a gente estudou nessa unidade? Nós estudamos os números, né? Mais precisamente os números de 1 a 10 em inglês, não foi? Então, logo aí na unidade, né? Começando a unidade, a gente teve nossa primeira questão, que já era na primeira página aí. Tínhamos a pergunta: How many? Observe aí no livro de vocês e vejam se vocês encontram a frase how many, que é uma pergunta, tá bom? Ela tá bem aqui, ó. Não sei se dá a ver, não sei. Essa pergunta aqui, ó. How many? How many, pessoal, significa, alguém se lembra? How many significa quantos? Quantos? É uma pergunta que a gente tem aí. No caso aí da questão, a gente ia contar os objetos e depois iríamos escrever o número que representa a quantidade. Primeiro aí a gente tinha uma bola, né? E embaixo a gente tinha o nome dessa quantidade, não o nome do objeto. Embaixo a gente tinha o nome da quantidade, que era one. One, pessoal, significa que número? Significa o número 1, não é? Ótimo. Depois aí, ó, tínhamos dois livros e embaixo a quantidade desse número. E embaixo a quantidade, né, em inglês, que é falamos two, que é o número 2 em inglês, two. Depois tínhamos três canos aí, né? E a quantidade e o nome que a gente tinha escrito embaixo era o nome tree. Tree é o 3, então vocês iam colocar o 3 aí no quadradinho, tá bom? Depois tínhamos o 4, que é o 4. Vocês colocariam o 4 aí, que é na parte das maçãs. Depois tínhamos o 5, que é o quê? Que é o 5, aí na parte dos porcos, né? Depois tínhamos o 6, que é o 6, aí nas canetas. Depois tínhamos o 7, que é o 7, aí na parte dos patos, né? Depois tínhamos depois tínhamos o 8, que é o 8, aí na parte dos lápis. Depois tínhamos o 9, que é o 9, aí na parte dos cavalos. E por último tínhamos aí o 10, que é o numeral 10, aí na parte dos cachorros. Tá bom? Então, agora a gente já, além de escrever aqui os números, a gente aí aprendeu como falar cada um deles, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10, tá bom? Essa daí foi nossa primeira questão da unidade. Então, pessoal, seguindo os exercícios aí, depois da página 63, a gente ia pular para a página 65, né, como foi combinado. Na página 65, a gente tinha uma questão aí de recortar e colar, que era para formar o telefone, né, que em inglês chamamos de cell phone. Cell phone, que em inglês, né, que em português significa telefone ou celular, que a gente chama. Então, nessa questão aí, vocês iriam recortar os números do cell phone e iam colar no seu lugar correto, né? Na ordem desde o 1 até o 4, terminava aí com o 0.
mas aí vocês estão acostumados, né, a ver o teclado no celular, então devem saber qual é a ordem numérica lá quando você vai fazer uma ligação. Então, né, a ordem seria o quê? Seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E embaixo, no último quadradinho, seria o numeral 0, né? Simulando aí a fachada de um celular, tá bom? Depois aí da página 65, vocês iriam, né? Foram, na verdade, para a página 67. Nessa página 67 aí, vocês escreveram os números de telefones de vocês, né? E de algum familiar de vocês. Essa questão aí foi pessoal, né? Então cada um fez de um jeito diferente. Então, né, não tem como corrigi-la. Depois aí da página 67, fomos aí para a página 68, onde a gente continuou o exercício. Continuando aí o exercício na página 68, né, a gente começou aí com mais questões. Na primeira questão dessa página, vocês iam marcar, né, ia circular a palavra que representasse o número de cima. Tínhamos aí os números de 0 a 9 e vocês iam circular o nome de cada um. No 0, né, vocês viram aí as opções 0, 3 e 6. Vocês circularam a opção 0, porque 0 é 0 em inglês, né? Então aí você marcou, circulou o nome desse número. Depois tínhamos o número 1, que em inglês o nome dele é 1. Depois tínhamos o 2, que em inglês é 2. Depois tínhamos o 3, que em inglês é. Depois tínhamos o 4, que em inglês é 4. Depois tínhamos o 5, que em inglês é. Aí você circulava 5, né? Depois tínhamos o 6, que é o 6. Depois tínhamos o 7, que é o 7. Depois tínhamos o 8, que é o 8. Depois tínhamos o 9, que é o 9. Essa questão aí foi muito fácil, não foi? Com certeza. Pessoal, essas questões assim de circular, de pintar um número, ligar, é realmente bem fácil, bem simples. Mas aqui eu peço mais uma vez que vocês treinem aí a questão da escrita, tá bom? Já já eu vou falar um pouco mais sobre isso. Continuem acompanhando, tá bom? Então, depois dessa questão aí, a gente foi para a segunda questão, que era para completar o caminho de Bob, na página 68. Para completar aí o caminho de Bob, vocês iam escrever os nomes dos números que estavam faltando. Aí, ó, de Bob até a casa, né, até a escola, eu vou dizer os números que vocês teriam que ter colocado, tá bom? Vocês teriam que colocar no espaço em branco, no primeiro quadrado, teriam que colocar a palavra one, não o numeral 1. O numeral não, a palavra. Vocês iam colocar o nome one. Depois, né, iam colocar o número 3. Estou na ordem, tá bom? Depois iriam colocar o número 5. Depois o 6. Depois o 8. Depois o 9. E aí acabava essa questão. Que aí ficava o caminho certo do 1 até o 10. Foi bem simples também. Depois da página 68, a gente foi para a página 69, que era uma questão de ligar. Então, nesse caso aí, a gente tinha os números de 1 a 5. Porém, os números não eram números normais, né? Eram apenas as mãos, formando aí os números, né? A gente não usa as mãos para formar os números, se a gente quiser. Então, esses aí eram os desenhos. Tínhamos o número 1, o número 2, o número 3, o número 4 e o número 5. Vocês iriam ligar cada mão para cada nome. Por exemplo, esse é o número 1. Então, vocês teriam que procurar a palavra one e ligar para a mãozinha, tá bom? Não tem como eu fazer aqui o desenho, né? Então, espero que dê para entender. A questão ficaria mais ou menos assim, pessoal. Tá bom? Se precisar pausar aí para conferir, mas eu tenho certeza que você acertou. Depois aí na página 70, né, depois de terminar essa questão aqui de ligar, a gente seguiu aí para a página 70. Na página 70 era sobre a questão How old are you? How old are you? Que significa quantos anos você tem ou quão velho você é, né? Que está querendo saber sobre a sua idade. Primeiro a gente fez o quê? Primeiro a gente desenhou as candles,
candles são as velas, né? A gente desenhou aí as candles no bolo de aniversário. Então, você desenharia de acordo com a sua idade. Se você tem 5 anos, desenharia 5. Se você tem 6, desenharia 6 velas. E se você tem 7 anos, você desenharia 7 velas. Bem fácil. E depois aí, na mesma página, tínhamos a mesma questão, só que você teria que pintar a sua idade. Tínhamos os números de 0 a 9 e você pintaria aí a sua idade, tá bom? Bem simples também. Depois aí a gente passou para a página 71 e foi onde a gente fez aquela questão do urso, né? Que vocês teriam que ligar os dots, que são o quê? Que são os pontos, até formar a figura. No caso, a figura era de um urso e depois vocês pintariam aí, tá bom? Bem simples também. Algumas pessoas eu recebi só não pintaram, mas tudo bem. Vamos relevar essa vez. Mas em trabalhos, quando tiver pedindo para pintar, tá bom, pessoal? É importante que você pinte. Depois aí, né, passamos para a página 72, e lá tivemos a sexta questão, que era o seguinte: para contar e circular. Vocês iriam contar os objetos que estavam pedindo e circular a quantidade. Por exemplo, aí no quadro das bolas, né, tínhamos quantas bolas? Tínhamos 8 bolas, mas embaixo pedia para a gente circular apenas 5. 5, tá? Aqui você não sabe qual número é. Então é só você ir encotando o inglês com os dedos mesmo até você se lembrar. Vamos lá, você quer saber qual é o número 5, quer saber que número é esse. Você não sabe, não decorou ainda. Então você vai simplesmente contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu sei que 5 é o número 5. Então você viria aqui e circularia 5 bolas. Fácil, né? Depois aí nas pipas vocês iam circular apenas 7, que são 7 bolas. Depois aí nas colas vocês iam circular 9, que é 9. Depois aí nas maçãs vocês iriam circular 3, que é 3. E por último aí nos lápis vocês iam circular 2, que é 2. Muito simples, né? Então, pessoal, essa daí foi a nossa última questão da unidade, certo? Então, pessoal, é só isso mesmo, tá bom? Parabéns aí para quem fez o exercício completo, para quem acertou todas as questões e continue assim. Antes de encerrar, né, de verdade, eu queria pedir a vocês para que vocês treinassem a escrita dos números. Como assim treinar? Você sabe que o número 1 em inglês é o número 1, mas você sabe escrever essa palavra? Você sabe que o número 6 em inglês é a palavra 6, né? Mas você sabe escrever essa palavra 6? E 7, 8, 9, 10, 4, 3. Você sabe escrever? Talvez não saiba, né? É isso aí que você tem que treinar, você tem que estudar. E uma dica que eu dou aqui a vocês, né, para aprender, para memorizar mais rápido, é escrever, pessoal. Você está vendo aqui no livro, você sabe que tem um nome dos números. Por exemplo, tem o número 1 e você sabe que tem o nome 1 ao lado dele. Você pode pegar uma folha em branco, se quiser, claro, é um treino aí, uma dica de treino, e repetir várias vezes essa palavra 1. Repetindo, depois vai com 2, depois vai com 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Só assim, né, é uma dica aí para você ficar mais acelerado aí na questão da aprendizagem dos números, tá bom? Então, é isso, tá bom, pessoal? É a unidade 7 corrigida, treinem a escrita dos numerais e até a próxima aula.